Estamos aqui com o professor Rafael Monte Alto, especialista, mestre e doutor em dentística. Ele lançou o livro Reabilitação Estética Anterior. Vou colocar a foto aí para vocês. Hoje no Rio de Janeiro, ontem e hoje, e essa semana em Florianópolis. Vai poder falar de um assunto que ele... O livro é bem extenso sobre reabilitação estética anterior. Eu queria ver como posso ajudar o implantodontista com esse livro, né? Exatamente. Nós temos 18 capítulos. Tenta englobar toda a parte de reabilitação estética anterior. O primeiro capítulo, por exemplo, é sobre planejamento estético, princípios, zênite gengival, proporção dentária. Aí o segundo, você vai para a parte de fotografia, como documentar os seus casos. O terceiro também fala sobre DSD, foi feito por Miguel Saliba, junto com o Christian Kohlschmann, e o Gustavo e a Fernanda. E aí temos o capítulo 4, que tem manejo periodontal para dentes e implantes. O capítulo 5 fala sobre adesão em substratos dentários e substratos também cerâmicos. O capítulo 6 sobre clareamento, 7, infiltração resinosa, 8, lesão cervical não cariosa, 9, resinas compostas, 10, facetas pré-fabricadas, 11, retentores intrarradiculares, 12, moldagem, 13, um outro capítulo interessante, que é a seleção do sistema cerâmico. Então, se eu vou fazer uma coroa sobre implante, que cerâmica eu vou usar? Zircônia, de silicato? Que cerâmica eu vou trabalhar? Então, esse capítulo aborda bastante sistemas cerâmicos para utilização em boca, sobre dente e sobre implante. O capítulo 14 é sobre coroas. O capítulo 15 sobre facetas. E o capítulo 16 é um capítulo de prótese sobre implante. Eu acho que a gente pode ajudar bastante o clínico. Não, tem vários assuntos aqui que podem ajudar, com certeza. O DSD, por exemplo, que é uma Dental Smile Digital, né? Isso. Que é um planejamento que se inicia para você, na área da implantodontia, por exemplo, que o paciente que se interessa, né, claro. Ele na verdade não quer saber se foi feito enxerto, se foi colocado implante, ele quer saber o resultado final. Claro. E se você puder já planejar antecipadamente as coroas, né? Claro. Você consegue um resultado de um sorriso e dentro dessa harmonização com o sorriso tentar trabalhar a prótese com a cirurgia. A parte de o Zenith, né, uma característica importante, inclusive na área do planejamento dos implantes, para você saber aonde você vai posicionar seus implantes, para você conseguir uma gengiva harmônica, né, no seu trabalho. Enfim, professor Rafael, pode escolher um tema. Então, eu queria falar sobre dois temas para o implantodontia. Primeiro, perfil de emergência. Usarei o desenho esquemático do componente intermediário do Bernard Toiti, que, para efeito explicativo do perfil de emergência, servirá perfeitamente. Este conceito foi explicado na entrevista com o Dr. Arthur Novaes em Perimplantite, para quem quiser se aprofundar nesse tema. O abutment tem um diâmetro menor que a plataforma, afastando o término do munhão do término da plataforma, pois acredita-se que assim os micro-organismos não ficariam mais próximos do osso, indo mais para dentro, e o tecido conjuntivo criaria o selamento tecidual, permitindo que não haja mais a perda óssea no pescoço e na primeira rosca do implante. Com isso, o abutment iria aumentando de diâmetro até o sulco perimplantar, aonde permitiria um maior volume de tecido conjuntivo cervical, criando um aspecto de funil, e o término do preparo do munhão seria intrasulcular, aonde receberia o abutment de zircônia. A partir daí, viria uma coroa total de cerâmica ou uma faceta, enfim, realizando a cimentação supragengival ou intrasulcular. Não cabe aqui ressaltar esse tema, mas é sempre bom lembrar que não adianta ter um perfil de emergência e não se preocupar com outros detalhes, como posicionamento tridimensional do implante, volume ósseo pela vestibular do implante, diâmetro do implante compatível com o diâmetro do alvéolo, distância do zênite da coroa protética até a plataforma do implante. Mas esses temas serão aprofundados em outra entrevista ou palestra por mim proferida. Primeiro, que é perfil de emergência. A gente acredita que é sempre ideal ou preferencial você inserir a provisória de imediato na época da instalação do implante, principalmente em dentes que eu faço extrodontia imediata.
Eu trabalho muito com o professor Mário Grossman, então ele tem uma rotina de fazer exodontia, instalar o implante de maneira imediata. A gente sempre entende que nesse momento eu preciso colocar a provisória. Então, no nosso capítulo 16, na verdade, a gente tem uma orientação de como você vai guiar toda essa formatação de Zenit, área crítica, área subcrítica. Esse capítulo foi escrito pelo Felipe Polessi, mas ele foi muito bem guiado também pelo Fadanelli. Fadanelli é um colega de Caxias do Sul, que trabalha muito com rosa, que tem a técnica do RDI. Então, muitos dos casos aqui foram feitos na organização de como eu vou manipular o meu tecido para receber a provisória. Então, área crítica, área subcrítica, um perfil sempre côncavo, deixando a espessura do material. Esse é um assunto que eu gosto muito de dissertar no nosso livro. E outro assunto que eu gosto bastante é, por exemplo, preparo de facetas de porcelana em dente e implante. Temos um implante e um dente. O implante receberá um abutment em zircônia em um abutment fresado metálico, por exemplo. Então, você irá parafusar o abutment no implante e a zircônia será cimentada ao abutment. Essa zircônia terá um preparo para a faceta, assim como o dente adjacente terá um preparo para a faceta. Então, teremos 2 preparos de faceta para podermos igualar o substrato. Depois, cimentaremos as 2 facetas, uma no implante e outra no dente, para termos a mesma cor, forma, igualando-os. Por exemplo, raramente eu tenho um dente anterior que eu vou fazer um implante unitário. De maneira geral, tem que associar isso a restaurações adjacentes. Sim. E hoje, com você tendo a possibilidade de fazer restaurações conservadoras, como faceta, lente de contato, fragmentos, o que acontece quando eu faço uma coroa sobre o implante? Eu tenho diferença do resultado final estético da faceta adjacente, porque são espessuras de materiais distintas, são materiais empregados de maneiras distintas. Então a gente tem uma técnica, não a gente, mas a gente preconiza uma técnica de você equalizar primeiro os substratos, para depois você fazer restaurações múltiplas. Então, por exemplo, eu perdi um dente 11. Ao invés de fazer uma coroa no 11 e fazer uma faceta no 21, eu faço uma coroa no 11 sobre implantes, mas com um preparo de faceta. Depois cimento 2 facetas. Então, acho que aqui no nosso protocolo, tem um protocolo bem embasado de como você cimentar essas facetas, de como você selecionar esse material. Eu acho que nesse caminho a gente pode ajudar muito o implantodontista no processo de seleção da técnica. Alcançar uma harmonização de cor, né, dos dentes. De cor, de forma, de tudo final. Então, eu acho que nesse aspecto, a dentística ela pode se encaixar muito bem na implantodontia. Eu recebo muitos alunos que são implantodontistas, no nosso curso de imersão, e eles falam: Rafael, poxa, eu vou bem até o implante, mas depois que eu não transformo o implante em faceta, o que eu faço? Então, a cimentação adesiva é um ponto fundamental nesse processo. O entendimento dos materiais, restauradores, cerâmicos, cimentos, adesivos, ácidos, vai facilitar a nossa rotina. Então, se fosse dar uma dica ou uma ajuda, a gente opta sempre que eu tenho próteses convencionais associadas sobre prótese ou implante, tentar equalizar primeiramente o substrato, principalmente para facetas. Eu acho que isso é bem abordado aqui no nosso livro aqui. Sim, sim. Inclusive, na sua palestra pelo Conselho Regional de Odontologia também. Que é uma brilhante palestra também, obrigado, nessa área. Estou mostrando um desenho esquemático de 3 problemas que vejo nas T-Bases. Vemos um implante, imaginem ele no gesso nesse momento. Ele recebe uma T-Base de uma marca das empresas da tecnologia CAD/CAM. Após seu escaneamento, seja intraoral ou em laboratório com scanner de mesa, ele receberá uma coroa de zircônia fresada numa fresadora CAD/CAM. Já o T-Base, apesar dele ser parafusado ao implante, o abutment de zircônia será cimentado nesse T-Base fora da boca. Então, quando o T-Base for parafusado ao implante, já terá o abutment de zircônia cimentado ao T-Base. Este abutment de zircônia, então, foi cimentado no T-Base fora da boca. Depois, a coroa total de cerâmica, que pode ter sido também fresada na tecnologia CAD/CAM, será cimentada, mas agora na boca do nosso paciente. Esse abutment de zircônia é customizável e terá seu término de preparo subgengival
ou supragengival, de acordo à posição gengival, e terá sua coroa cimentada a zircônia. Agora, colocarei um desenho de gengiva e osso para auxiliar meu raciocínio. Estou analisando a interface abutment de zircônia e T-base. Vejam a seta em azul. Primeiro problema: diâmetro do T-base é maior que o diâmetro do implante. Segundo problema: a plataforma do T-base é próximo ao implante, ou seja, é baixo. Terceiro problema é que depois de alguns anos, a zircônia se solta do T-base, junto com a coroa de cerâmica firme na zircônia, que por não ter seu término de preparo customizável, está próximo à plataforma do implante. Então, o cimento iria para a região periimplantar, que em alguns implantes, como os cone Morse, estariam intraósseo, ou seja, uma catástrofe devido à periimplantite, conforme discutido na videoentrevista do Dr. Arthur Belin Novaes Jr. sobre periimplantite. Falou sobre Zenit, né? O que você acha sobre a interface periimplantar, por exemplo? Então, a gente tenta sempre trazer a interface para fora da gengiva ou não tem interface. Então, para a região anterior, que é a nossa área de atuação maior, a gente sempre tenta optar por restaurações parafusadas, para que eu tenha interface fora. Se eu tenho um link metálico, para, por exemplo, cimentar um unhão em zircônia, a nossa opção é que essa cimentação seja feita fora da boca previamente. É até uma coisa que a gente tem feito muito, ao invés de usar o link da própria empresa, o que tem acontecido com a gente depois de alguns anos. Como o link metálico ele é muito baixinho e o unhão às vezes é muito alto, depois de alguns anos, 4, 5 anos, o link tem soltado da boca. Problema, porque a gente tem um cimento que não é estável, na verdade uma alavanca muito grande. Então hoje o que a gente tem feito, ao invés de trabalhar com links, trabalhamos com pilares provisórios, só que envolvendo toda a superfície do munhão de zircônia. Então na verdade você tem um pilar que passa todo dentro de todo o munhão. Você faz a cimentação e a biomecânica é muito melhor. Então na verdade eu entendo que para a região anterior raramente eu vou ter linha de cimentação subgengival. Ou vou ter a nível, ou no máximo levemente intracircular, mas não em área que eu não consigo higienizar. Se eu não consigo higienizar, mesmo o parafuso saindo pela vestibular, a gente opta por transformar essa prótese em cimentada. Coloca o munhão em boca, fecha a vestibular e cimenta depois a prótese por cima, mas trazendo sempre o preparo para a supragengival. Exatamente, porque se soltar, o cara vai recimentar, ele vai jogar esse cimento lá para a região periimplantar. Verdade, que é pior. E tem também profissionais que gostam muito de fazer a aplicação de cerâmica em cima do titânio, do munhão de titânio. Perfeito. Né, você equalizar esse processo aí. O titânio e o níquel cromo também, você pode fundir sobre ele, né? Fica uma adesividade maravilhosa. E você tem uma estética melhor, tem dúvida, e menos interface. Uma aplicação tipo um munhão metalocerâmica. Porque Exatamente. Na verdade, se o metal estiver lá por baixo, ele não vai ter interferência nenhuma. Então você pode muito fazer munhões metalocerâmicos, né? Que aí você diminui a possibilidade de ter interface zircônia metal. E com relação, por exemplo, à instalação dos implantes, muitas vezes há uns critérios na instalação com relação à distância, para você poder alcançar um resultado estético mais favorável. Claro. Naturalmente que a cor é importante, o formato do dente, você transformar aquele elemento o mais igual ou parecido ao homólogo dele é extremamente importante, mas também tem a questão da gengiva. Muitas vezes a gengiva, principalmente quando a gente recebe os casos em que você tem a pessoa perdeu o dente e você vê que as proximais do dente, vamos falar do 11, por exemplo, claro, e do 21, a pessoa perdeu o 11, aí tem o 21 e tem o 12. Vamos considerar que o ligamento periodontal, tanto dos elementos adjacentes à área que perdeu o dente, estão perfeitas. Então fica só as papilas vão se preservar naquela área. Então fica a preocupação de você, na hora de você instalar seu implante, não instalar de uma forma que você ocasione uma retração de gengiva. Existe algum cuidado que você tenha quando você coloca o implante? Eu não sou, na verdade, um cirurgião de implante, eu faço só por questão clínica. Mas eu opero muito com o Mário, como eu falei, o Grossman, com outros colegas, o Aldir. E o que a gente tem como rotina sempre, ou quase sempre, quando a gente faz instalação de implante imediato,
é associar biomaterial no gap e, além disso, um conjuntivo. Porque tem um trabalho do Sérgio Campo, outro colega, que diz que é muito difícil você diagnosticar, mensurar clinicamente se é fenótipo fino ou grosso. Então, o que a gente faz com rotina é palatinizar bem o implante naquela posição tridimensional ideal, enterrar o máximo possível para que eu possa ter um perfil de emergência bem suave, desde da cervical até a coronária, e, além disso, associar um enxerto de conjuntivo. Porque você aumentando o fenótipo, aumentando a espessura do fenótipo, a gente entende que a longevidade desse processo tende a ser maior. Apesar que se a pessoa mesmo tem um fenótipo bom, e se você colocar teu implante muito para vestibular, vai transformar em fenótipo fino. Então, o posicionamento, na verdade, é fundamental, e associado a isso, você trabalhar com conjuntivo para que você tenha uma segurança maior. É verdade. Sérgio Kahn, que é meu colega também de faculdade. Então, meu colega. Tem um livro excelente sobre o sorriso gengival, que a gente fez o capítulo 19 do livro dele, de cimentação de facetas. Dentro do seu tema, que é a parte de reabilitação estética anterior, que é o mais difícil que nós temos sempre dentro dos nossos trabalhos, existe sempre uma preocupação com relação ao tipo de implante. Existem profissionais que hoje consideram, por exemplo, a questão do hexágono externo e hexágono interno. Mas eu entendo que o que eu preciso ter, isso baseado no que o Mário conversa muito comigo, são implantes de plataforma reduzida. Então, nesse aspecto, a gente trabalha muito lá com o hexágono interno e com cone morse, né? Eu tenho muito mais casuística com o hexágono interno. O Derg, por exemplo, é um deles, o Nobel é outro deles. Mas também acredito nos implantes cone morse. Na verdade, esses implantes, para mim, hexágono externo, região anterior, podem ser utilizados, porque a gente não vê grande vantagem no processo, principalmente em próteses unitárias, né, de pequena extensão. Então, se eu tenho mais facilidade de moldar, de cimentar, de inserir a peça com hexágono interno, por que não usar? Então, nossa rotina hoje é hexágono interno ou mais cone morse para próteses unitárias anteriores. Mas dentro do conhecimento de um clínico, não de um docente, né? Sim. Então, é muito humilde. O Rafael aqui, ele é uma pessoa que tem uma experiência, principalmente na área de estética, e nós implantodontistas muitas vezes não temos essa coisa de trabalhar estética junto com cirurgia, né? Então fica um gap, vamos dizer assim, entre a cirurgia e a prótese. E nós, quando trabalhamos com as próteses, nós temos a dificuldade, por exemplo, quando uma maxiledêntula e queremos instalar vários implantes, por exemplo, e queremos formar aquele aspecto parabólico da gengiva. Existem profissionais que trabalham com os pônticos, né, entre os implantes, colocando em direção, né, o mais próximo do osso, e aí o trabalho do laboratório junto com o profissional. Existe alguma recomendação em cima disso? Quando eu faço condicionamento gengival para obter pônticos ovais, na verdade, que é o ideal, né? Eu vou continuando no próprio provisório, acrescentando um pouco de resina composta semana a semana, e condiciono esse tecido gengival, que realmente tem que ser espesso. Mas o que eu faço cada vez menos prótese, mesmo sobre implante, quando a gente faz prótese fixa de grande extensão, raramente a gente consegue fazer pônticos isolados sem a gengiva artificial, né? Então, na verdade, não me recordo da última vez que eu trabalhei com essa técnica, assim, em casos múltiplos, porque ou a gente faz o implante unitário, quando a gente faz implante de grande extensão, já não tem mais gengiva para condicionar esse... Já está tudo plano, já está tudo plano, né? Já tem que fazer uma prótese dentro do gengival. Mas, sem dúvida, que é uma rotina, que é uma ferramenta interessante você condicionar a gengiva para receber os pontos ficarem de forma ovais. A proximidade com o osso é interessante, às vezes? Isso ajuda ou atrapalha? Quando acho que começa atrapalha. A ficar inflamado? Quando está mais distante é melhor. O fenótipo mais espesso facilita mais. A gente trabalhar com enxertos de tecido conjuntivo também ajudam bastante para a gente conseguir um resultado melhor. Se gostaria de fechar com mais alguma coisa, algum comentário que considere? Agradecer aí a possibilidade de conversar com vocês. E mais uma vez aí dizer sobre o nosso livro, é um projeto de gente pessoal muito importante. Um filho, né? Um filho e profissional também, porque eu sempre digo, né, eu escolhi ser professor. A odontologia é só uma ferramenta para ser docente, para ser um professor. E o livro ele é como se fosse um apanhado de um grande grupo de trabalho que se dedicou muitos anos para fazer isso. E vou terminar com uma frase que eu escrevi na minha dedicatória e que eu escutei de um pintor,
Mas eu estava numa rua, tinha um pintor fazendo um quadro, e eu falei, quanto tempo você leva para pintar esse quadro? Ele falou assim, eu levo 70 anos. Eu falei, 70 anos? É, porque durante toda a minha vida eu me preparei para pintar esse quadro em 2 dias. Então, na verdade, esse livro foi escrito em 18 meses. Mas por toda a nossa vida, esse grupo se preparou para esse produto, que é um produto direto para o clínico, com bases científicas e factível. Tudo que está aqui, você consegue reproduzir na sua clínica diária, baseado em evidências científicas e um passo a passo bem ilustrado. Isso é muito importante. Hoje em dia, às vezes tem coisas que só um profissional pode reproduzir e não funciona. E aí só ele consegue, fica difícil. Eu acho que quando o profissional consegue passar para os alunos, e até mesmo com isso consegue até ser superado, né? É um motivo de alegria, claro, de prazer, de orgulho. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer entrevistar você. Muito obrigado. Sucesso no seu livro. Reabilitação estética anterior, por favor.